Boa noite mais uma vez, Eu sou Yuri Saraiva, eu faço parte da liderança aqui, da Juventude Frontline. Hoje eu estou liderando o Ágora Universitários, que é o nosso ministério, nosso braço de missões nas universidades, nosso braço onde levamos a visão da igreja, que são células, são pequenos grupos, para dentro das universidades. E para mim é uma honra estar aqui, poder compartilhar a palavra de Deus com você, poder ler a Bíblia com você, poder tentar explicar a Bíblia para você naquilo que eu tenho entendido, e juntos nós saímos daqui nessa noite entendendo o que Deus tem para a gente. Porque toda vez que eu leio a Bíblia, eu entendo que Deus tem um recado para mim. Toda vez que a Bíblia é lida e ela é exposta, Deus ele tem algo para falar com a gente. Então todas as vezes que a gente se ajunta em um lugar único e específico para cantar louvores, adorar a Deus e ouvir a palavra, é o momento onde Deus tem algo para fazer no nosso meio, amém? Então eu peço que você preste muita atenção naquilo que Deus vai falar no nosso meio, não em mim, mas na palavra, não na minha oratória, mas naquilo que é a mensagem, que é a palavra de Deus, que é profética para os nossos corações, para as nossas vidas, para que quando você sair daqui, você saia daqui entendendo o que Deus tem para você. Porque por mais que seja legal vir ao Obi-Wan, por mais que a gente encontre pessoas legais, nossos amigos, come um hambúrguer legal, um gostoso, uma batata, enfim, vai para um rolê, não é só sobre isso. Isso é a ponta de um iceberg. A comunhão é muito boa, mas nós estamos aqui para que sejamos ativados e saiamos daqui com uma missão. E não é à toa que a série que nós estamos vivendo é essa Go Outside. Vá, para fora. Num pleonasmo sai para fora. É muito bom estar aqui dentro, a temperatura está gostosa, a cadeira é confortável, só gente bonita, mas e aí? E amanhã? E na segunda-feira? É onde o bicho pega, é onde a gente deve exercer tudo o que nós aprendemos aqui. Então quando você olhar para a igreja, olhe para a igreja como um lugar onde você é capacitado, onde é tipo um hangar de um avião, sabe? Que você entra ali, troca as peças, recebe combustível e vai para a tua semana impactar o ambiente onde você está inserido. Porque, infelizmente, nós vivemos numa era das aparências, onde vale mais parecer do que de fato ser. E existe uma cultura coach que tem ganhado cada vez mais espaço na sociedade e nas igrejas, com o discurso de que a aparência tem sido difundida, ou seja, você precisa parecer antes de ser. Isso parece até legal, Você precisa primeiro se vista como tal coisa. Você já ouviu isso? Antes de você ser tal coisa, se vista como tal. Vá nos ambientes e visualize aquilo. Isso é bacana, mas o evangelho não é isso. O evangelho não é sobre você chegar em Jesus e a sua vida receber um upgrade e você ganhar mais dinheiro, não é sobre isso. Não é sobre você melhorar e melhorar e melhorar e vir até Jesus e a sua vida só ser injetada, não é sobre isso. Mas infelizmente tem entrado uma cultura no nosso meio. E uma outra cultura também que caminha de mãos dadas com essa é uma cultura da transparência, de uma superexposição. Existe um filósofo contemporâneo chamado Byung-Chul Han, coreano. Ele tem alguns livros muito legais. Um deles é sobre a sociedade da transparência, ou seja, da superexposição. Então a gente junta essas duas coisas, uma superexposição, uma necessidade de aceitação e de autoafirmação. A gente vê muitas pessoas expondo aquilo que não vivem, colocando na vitrine aquilo que não é. Super expondo e apresentando ali uma maquiagem perfeita e vendendo algo do que de fato não carrega. Isso é dentro da igreja, isso é fora da igreja, isso é na sociedade, e talvez você pense, não, isso é só lá fora. Mas se é um retrato da sociedade, e um filósofo ele tem esse papel meio que profético, vamos dizer assim, de trazer uma revelação do que o mundo vive, ele traz um retrato do que a sociedade está vivendo e nos dá um recado sobre aquilo, vocês estão caminhando nessa direção. Esse mesmo autor tem um outro livro sobre sociedade do cansaço, onde a gente vive uma superprodução, a era
né, da performance, e você junta tudo isso, todo mundo é um triatleta, todo mundo corre todo dia 50 quilômetros, todo mundo lê 300 livros por ano, todo mundo viaja, todo mundo faz um monte de coisa, aí você fica se comparando, caramba, a minha vida está estagnada. Só que você mal sabe que as pessoas muitas vezes vão para um lugar, tira 300 fotos com um monte de roupa diferente e durante o ano vai postando aquilo ali como se estivesse lá, vai para um lugar e aluga um carro e diz que é dele e frequenta lugares e diz que faz parte daquele ecossistema. Uma vida de aparência. O Evangelho não é sobre uma vida de aparência, o Evangelho é sobre uma vida de essência. O Evangelho é sobre uma vida de que você é mais vive do que posta. Mais é do que mostra. E não estou aqui sendo contra, não. Eu tenho Instagram, eu tenho rede social, eu posto coisas. Mas nós precisamos nos atentar e perceber, opa, se a sociedade vive dessa forma, de alguma maneira essas pessoas, e a sociedade é feita de gente, e a igreja é feita de gente, abrindo aqui uma licença poética, essas gentes estão entrando nas nossas igrejas, estão entrando nas nossas células, estão nos relacionando com a gente, no nosso trabalho, na nossa faculdade, e a gente precisa trazer uma resposta para eles. Porque se a gente começa a se amoldar ao padrão desse mundo, a gente não tem novidade, a gente é só mais uma coisa, a pessoa vai olhar para a tua vida, mas você vive igual a mim, qual é a diferença? O que você tem para me apresentar de novo? Se você tem a mesma visão de mundo do que eu, se você pensa igual a mim, porque as pessoas lá fora elas estão em busca de algo, elas têm fome e sede, só que elas buscam em outras coisas. Mas se você tem matado a tua fome e a tua sede no mesmo lugar do que elas, independente se você vem todo sábado para a igreja, ela vai olhar para você e não vai ver a essência que é Cristo. Ela vai ver um espelho. E as pessoas querem algo diferente. As pessoas, quando você falar de Cristo, elas querem ver Cristo em você, não apenas um discurso. Não apenas você dizer, não, mas Jesus é isso, Jesus é aquilo, mas e aí, o que Jesus fez na tua vida? Nós precisamos ter o nosso testemunho na ponta da língua. Quem era você antes de Jesus? Em que momento da sua vida Jesus te encontrou? E agora, quem é você? Você precisa ter isso como o sangue que corre nas suas veias. Que saia na urina ali, você conte com as pessoas, está conversando sobre futebol, sobre a série, sobre qualquer outra coisa, e você consegue inserir ali, você fala não num lugar de soberba, mas num lugar de compadecimento. Cara, um dia eu estava nesse lugar, e no pior momento da minha vida, Jesus me encontrou, e depois disso, cara, eu tenho enfrentado dificuldades, batalhas, desertos, mas a melhor fase da minha vida é essa. Porque as pessoas, elas querem ouvir algo diferente, elas estão cansadas de ouvir as mesmas coisas. Elas estão cansadas de ouvir as mesmas repetições desses coaches e dessas pessoas que, como quem copia uma fórmula e não sabe o que está fazendo, e só vai repetindo aqui, e vai repetindo aquilo sem essência nenhuma, e é vazio, é vazio, é vazio. Nós carregamos uma verdade, essa verdade liberta, e essa verdade precisa ser pregada onde a gente estiver, amém? Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios 3. Segunda Coríntios 3, do 1 ao 6. Minha versão aqui é NVI, amém? Será que com isso, estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês? Ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstraram que são uma carta viva de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo.
Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Essa é a palavra de Deus. Pai, eu oro para que eu e meus irmãos aqui tenhamos nossos corações abertos como terras férteis para que a tua boa semente caia num bom solo e dê 30, 60, 100 por um, de acordo com a capacidade de cada um aqui, da tua graça, da tua boa vontade. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu vou dar só uma contextualizada aqui para a gente entender onde a gente está. Se você ler Coríntios, você vai perceber que em alguns momentos ali, Paulo ele precisa recomendar o seu apostolado. Ele fala que ele viu Jesus, ele traz ali alguns embasamentos teológicos de que de fato ele era um apóstolo. Especialmente em 2 Coríntios, no capítulo anterior a esse, a gente percebe ali Paulo confrontando alguns pensamentos dos coríntios. Não da igreja em si, mas de alguns que levantavam algumas heresias, algumas falsas doutrinas e até mesmo atacavam o apostolado de Paulo. Falando que Paulo não andou com Jesus, falando que Paulo não era um dos 12, enfim. Coisas que talvez você já saiba, e se você não sabe, eu te aconselho a se aprofundar um pouco nisso. Então, Paulo ele está ali escrevendo sobre isso, ele escreve essa segunda carta de 2 Coríntios, e ali ele está meio que ensinando o povo, explicando ao povo, por isso que a gente entra aqui no capítulo 3, meio que parece que está no meio do caminho, né? Ele diz aqui, só para a gente contextualizar, será que com isso estamos começando a nos recomendar? Parece que a gente está no meio de uma conversa, será com isso o quê? Então era isso que ele estava falando. Depois você lê mais na sua casa, mas é basicamente isso, que ele era o ministro da nova aliança. Existiam muitos judaizantes ali naquele meio, existiam muitas pessoas que queriam pregar a antiga aliança. Por isso que Paulo vai usando algumas metáforas, alguns exemplos, falando, não é só sobre o que foi escrito em tábuas de pedra. E aí ele não está negligenciando a antiga aliança, ele não está diminuindo o que Deus fez, ele não está colocando a lei mosaica no lixo, muito pelo contrário, mais para frente, nos versículos 7, 8, 9, 10, até o final desse capítulo, ele fala que era uma glória tão absurda que a face de Moisés resplandeceu. Mas a gente sabe que a lei, ela vem para a morte, ela vem para apontar o pecado, porque antes da lei, sem a lei, a gente não sabe o que é ou não é pecado. Então a lei na essência, ela não é má, ela é como essa luz aqui, quando acende tudo, a gente vê os detalhes, a gente vê se tem alguma coisa no chão, a gente vê a cadeira aqui que está vazia, se tudo apaga, a gente acha que os detalhes a gente não percebe. Então a lei, ela vem para trazer luz e revelar a maldade do coração do homem. Só que essa é a antiga aliança. E o próprio profeta Jeremias, ele aponta essa nova aliança, que Deus traria um remanescente, uma nova aliança, o próprio filho dele, para que ele morresse no nosso lugar. Para que Cristo cumprisse toda a lei que é impossível nós cumprirmos. E ali Paulo está falando que ele é um ministro da nova aliança. E assim como Paulo, eu e você somos ministros da nova aliança. Então, o título, o tema dessa mensagem seria Cartas Vivas. Você é a Bíblia que o mundo lê. Nós somos cartas vivas. Você é uma carta viva. Você é a Bíblia que as pessoas da sua casa, talvez que ainda não são convertidas, não leem. Talvez na casa de alguém da tua família, tem uma Bíblia aberta no Salmo 91, que a página está amarela, mas que aquela Bíblia nunca foi lida. Mas você está ali, convivendo com aquelas pessoas, e as pessoas vão ler você. Quando eu me converti, eu não vim de uma família cristã, muito pelo contrário, né? Minha família era kardecista, e eu comecei a caminhar com Jesus em 2012, e ali
Os anos se passaram, eu me batizei, e meus pais ainda eram kardecistas, e eu ia para a igreja, chamava eles, sexta-feira eu ia para o culto, estou indo para o culto, não era da Atitude ainda, eu era de uma outra igreja. E aí estou indo para o culto, não, hoje eu vou para a casa espírita. Aí é sexta-feira na casa espírita, domingo na igreja, aí na outra semana não ia, aí na outra semana ia sexta-feira no culto, e domingo na casa espírita, foi assim. E aí só que a minha vida foi mudando. As coisas que eu fazia deliberadamente, os pecados que eu cometia, comecei a ser lapidado. O Espírito Santo começou a me convencer dos meus pecados. E o que eu fazia antes, comecei a não fazer mais. Começou a ter um testemunho na minha vida. Eu não precisei ficar parando com eles e pregando, falando um monte de coisa, tentando discipular quem precisa ser evangelizado. A minha própria mudança de vida foi gerando fome neles, tanto que em dezembro de 2016 meus pais se batizaram. E há 2 anos atrás a minha avó foi batizada também, com 90 anos. Se dizia católica e tudo mais. Então assim, o evangelho, ele entrou na minha casa através da minha vida. E eu garanto a você, eu era a pessoa mais improvável que poderia acontecer o que aconteceu. Talvez você olhe para você, você se veja um improvável, uma improvável, alguém que, quem vai me ouvir? Você não precisa falar nada. Viva a transformação de Cristo na tua vida. E aí, isso vai ficar nítido para as pessoas. E elas automaticamente vão querer seguir o mesmo caminho. Pode ser alguém da tua família, pode ser alguém na tua faculdade, no teu trabalho, teus amigos, na tua rede social. Você pode ter chegado aqui hoje e ontem, você encheu a cara no feriado, você bebeu pra caramba, você fez sexo fora do casamento. E aí? Aí você está aqui hoje. Não foi porque alguém te convidou, foi porque Jesus te trouxe aqui. Eu acredito que nada acontece sem a providência de Deus. Então, se você está aqui num sábado como esse, é porque Jesus trouxe você. E se você está aqui, eu tenho certeza que Deus tem algo novo na tua vida. E Deus vai usar a tua vida para alcançar outras vidas. Amém? Então, nós somos cartas vivas, nós somos a Bíblia que o mundo lê. Eu trouxe aqui 3 pontos para a gente refletir, aplicar e sair daqui hoje entendendo por que eu sou uma carta viva. Você é uma carta viva quando não vive se auto-recomendando. Versículo 1, vamos lá. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Paulo fala, será que vai ser preciso eu me recomendar novamente? Será que é necessário? Não é necessário. Não era necessário Paulo dar a carteirada dele. E assim é na nossa vida, meus irmãos. Nós somos cartas vivas quando a gente não precisa dar carteirada. Você é carta viva quando você não precisa ficar dizendo o que você é. Eu sou líder de célula, sou supervisor, eu tenho milhões de células, eu faço isso, eu faço aquilo. Você não precisa. Nas coisas de Deus funciona diferente. Se no mercado de trabalho, no mundo executivo, você precisa dar carteirada, você precisa forçar a porta para entrar. No reino de Deus é o contrário. No reino de Deus você não precisa da carteirada, no reino de Deus você não precisa forçar a barra, no reino de Deus você não precisa apresentar o seu currículo. E muito mais, você não precisa mentir no seu currículo. Quem é que já mentiu no currículo? Baixa a mão, ninguém viu. Inglês fluente. Né? Meu amigo. No mundo, mentir no currículo está mais do que dentro do jogo. Mas no reino de Deus você não precisa mentir no seu currículo. Você não precisa contar um testemunho que você não viveu. Você não precisa dar carteirada por aí. Não precisa. Porque quando Deus tem algo na sua vida, Ele vai fazer. Foi assim com Davi. Davi estava lá, nas malhadas, cuidando das ovelhas do pai dele, fedendo a ovelha. O profeta chegou na casa, tinha um monte de gente dando carteirada. Tinha o cara que era forte, bonito, alto, o outro matou não sei quantos, o outro fez isso, fez aquilo. Passou todo mundo, não é ninguém. Todo mundo que deu uma carteirada, todo mundo que tinha currículo, todo mundo que tinha aparência, não era o rei. Tanto que Samuel fala, peraí, não tem mais ninguém? Aí o pai lembra do esquecido. Não, tem um lá. Chama, manda chamar. Ninguém senta na mesa antes de Davi chegar. Ali todo mundo já estava ligado, Davi vai ser o rei, porque isso acontecia, era a cultura da época. Ninguém senta antes do rei chegar.
Ninguém senta antes do rei chegar. E Davi chega ali e o Espírito Santo fala com Samuel, é ele, unja ele. E aí depois o que Davi fez? Pegou, começou a andar com o currículo dele de rei por Jerusalém, não foi? Não, não foi. Ele voltou a cuidar das ovelhas, ele voltou a fazer o que ele fazia. E talvez Deus tenha falado tantas coisas com você, talvez Deus tenha te prometido tantas coisas, com certeza Deus tenha te revelado tantas coisas sobre o teu ministério, sobre a tua vida, sobre a tua família. E você está falando, Deus, e agora? Mas eu não consigo enxergar nada, eu tenho que começar a dar carteirada, eu tenho que começar a mostrar quem eu sou, eu preciso expor isso, eu preciso até um pouco dar uma hipervalorizada para as pessoas começarem a me notar. Não, você não precisa. O que você precisa é continuar no lugar que Deus quer, fazendo o que Deus mandou. Porque quando Deus quiser, Ele pinça você e coloca onde Ele desejar. Amém? Então nós somos cartas vivas quando nós não precisamos ficar nos recomendando. Você não precisa falar o que você fez ou deixou de fazer. Não precisa. Em segundo lugar, você é uma carta viva quando o verbo vivo governa a sua vida. Versículo 2. Vamos lá. Alguém aí? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita com a tinta. Não com a tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Você é uma carta viva quando o verbo vivo governa a sua vida. Nós precisamos entender uma coisa. Cristo, Ele é o verbo que se fez carne. Ele é o Deus que habitou no nosso meio, viveu uma vida sem pecado, morreu sem pecado, venceu a morte ao terceiro dia, ressuscitou, subiu aos céus, está vivo e voltará. E Ele enviou o Espírito Santo, Ele fala, ei, é necessário que eu vá. É necessário que eu vá ao Pai, para que o outro venha, para que Ele venha, para que o Paracletos venha, ou seja, aquele que caminhará lado a lado com você, aquele que caminhará dentro de você, aquele que habitará dentro de você, e não só habitará, mas governará as suas ações. Nós somos cartas vivas, meus amigos, quando o verbo vivo, encarnado, não só habita, mas governa as nossas vidas, governa as nossas ações. Nós precisamos dar lugar ao Espírito Santo na nossa vida, fazer aquilo que Ele manda nós fazermos, e não fazer aquilo que Ele manda nós não fazermos. Ir a lugares que Ele manda nós irmos, e não ir a lugares que Ele manda nós irmos. Falar o que Ele manda falar e não falar o que Ele manda não falar. Calar quando tem que calar. Perdoar quando tem que perdoar. Dar a outra face. O Sermão da Montanha nos ensina isso. Sobre nós darmos a outra face. Sobre nós, de fato, sermos governados pelo Espírito Santo. Governados por Cristo Jesus. Honrando o ministério dEle. Nós só seremos cartas vivas quando, de fato, nós sermos governados por Cristo. Pode ser a coisa mais tentadora do mundo. Pode ser a oportunidade que vai mudar a sua vida. Mas se aquilo foge do que agrada a Deus, diga não. Não se contente com tudo que esse mundo possa te oferecer. Não busque o que esse mundo diz para você buscar. Não busque os prazeres desse mundo. Não busque os prazeres imediatos que esse mundo te oferece. Guarde primeiro o teu coração. Vigie nos lugares onde você vai, com as pessoas que você senta, os assuntos que compõem a mesa onde você está sentado. Vigie sobre isso. Vigie se você fala mais de pessoas do que de projetos. Vigie se você fala mais da vida de alguém do que da sua própria. Vigie se você senta com amigos e o assunto é sempre o outro. Nunca é você, nunca é o seu pecado, nunca é a sua dificuldade. Ou o contrário, você senta com alguém e a pessoa nunca tem dificuldade, nunca tem um pecado, nunca tem uma vulnerabilidade para compartilhar.
Não é assim que funciona no reino de Deus. No reino dos homens, provavelmente, a gente não pode sangrar em tanques de tubarões. A gente não pode expor nossas fraquezas, não podemos baixar as nossas guardas. Mas no reino de Deus, a gente precisa baixar a guarda. No reino de Deus a gente precisa expor as nossas feridas. No reino de Deus a gente precisa ser vulnerável, para que sendo vulnerável a gente se exponha, alguém tenha remédio para derramar sobre nós. Hoje pode ser você que derrame a cura sobre mim. Amanhã serei eu derramando sobre você. Isso é ser igreja. E não é uma igreja de superpoderosos. Não é uma comunhão de pessoas que nunca erram. São de pecadores arrependidos, conscientes de que são pecadores, mas que buscam uma vida de santificação, ou seja, de separação deste mundo. Então eu sou uma carta viva quando o verbo governa a minha vida. Quando eu olho para o outro e vejo além do pecado. Porque é muito fácil eu dar um diagnóstico de uma doença que todo mundo vê. É muito fácil. É muito fácil você ir na emergência de qualquer hospital e falar, essa pessoa está doente. É muito fácil você ir ao hospital do câncer e ver, infelizmente, aquelas pessoas com queda de cabelo e falar, tem câncer. É muito fácil. É muito fácil você ver um cadeirante e falar, ele é tetraplégico ou ele é paraplégico. É muito fácil. Dar um diagnóstico sobre algo que é óbvio é fácil. O que difere é quando você vê além do que é o óbvio. Ela está ali na praia vendendo o seu corpo, mas ela é uma filha amada de Deus. Ele está ali com um fuzil na mão, vendendo droga e se drogando, mas ele é um filho amado de Deus. Ele está lá no plenário, roubando milhões, mas ele é um filho amado de Deus. Ele está ali no sinal, assaltando, ele está ali não sei aonde, ele está ali na homossexualidade, ele está ali fazendo qualquer outra coisa. Ele saiu da minha cela, ainda bem que saiu, Deus está limpando. Não, Deus quer que você vá lá. Vá até ele, vá até ela e fala, ei, você é bem-vindo aqui. É muito fácil nós darmos diagnósticos daquilo que todo mundo vê. O difícil é a gente ter um olhar profético. E não é sobre charamanaia, não. É sobre você ver como Deus vê. E sabe quando você é governado pelo Espírito Santo, pelo verbo vivo? Quando você pergunta, Deus, como é que você vê essa pessoa? E Deus começa a compartilhar com você coisas que ninguém vê. Coisas que nem a mesma pessoa vê. Porque talvez ela olhe no espelho e vê o abuso que ela sofreu. Talvez ela olhe no espelho e vê as dificuldades que ela teve na vida. Ninguém sabe a história de ninguém. Mas Deus sabe a história de cada um que está aqui e de todos que não estão. Então nós precisamos ser governados pelo verbo vivo. E aí sim, seremos cartas vivas que esse mundo deseja ler. Sabe por que muitas vezes nós não impactamos as vidas das pessoas? Sabe por que muitas vezes a gente não consegue ganhar ninguém no nosso trabalho, na nossa faculdade, no nosso condomínio? Sabe por que às vezes nós temos tanta dificuldade de evangelizar alguém? Vou ilustrar uma coisa aqui. O Yuri Black está aqui, meu parceiro. Você consegue ler essa página aqui? Não, senta aí no teu lugar, fica na moral. Lá atrás, consegue? Também não, né? Online aí, sem dar zoom aqui, ninguém consegue. Sabe por que não consegue? Porque está distante. Sabe por que vocês não conseguem ler o que está escrito aqui? Porque está distante. Sabe por que muitas vezes as pessoas não conseguem ler o que você carrega? Ser impactadas pelo que você carrega? Porque você está distante delas. Você não se relaciona com as pessoas mais. Você acha que, não, quem não é crente eu não vou nem me relacionar, eu não vou sentar na mesa dos escarnecedores, eu não vou me misturar. Não é sobre isso. Jesus, na sua oração sacerdotal, ele fala, Pai, eu não te peço que os tires do mundo, mas os guardes do maligno. Ou seja, ele está falando, Pai, esse mundo aqui é caído, é governado por Satanás, o príncipe desse mundo é o maligno, mas não tira eles daqui não. Deixa eles aqui, só guarda eles do mal. Ou seja, meus amigos e minhas amigas aqui presentes, e você que está ouvindo agora, ou vai ouvir daqui a algum tempo,
Se você está vivo num tempo como esse, é para você impactar outras pessoas. E você precisa estar perto delas. Você precisa conviver com as pessoas. Você precisa se relacionar com as pessoas. Permitir que elas estejam perto de você para ler quem você é. Não é se fechar no seu gueto. Só andar com quem gosta do que você gosta, ouve a música que você ouve, não. Deixa isso para quem não conhece a palavra ainda. Deixa isso para quem não conhece a verdade ainda. Deixa isso para pessoas que não conhecem a Cristo. Mas nós que conhecemos a Cristo, nós nos infiltramos em todos os guetos, todas as tribos, todos os lugares. Não tem partidarismo. Nós precisamos nos infiltrar na sociedade e nos relacionar com as pessoas. E aí sim, no dia a dia, no relacionamento, as pessoas vão te conhecer. E te conhecendo, você vai ter a oportunidade de mostrar o que está escrito em você. De mostrar as marcas do Evangelho. De mostrar aquelas páginas que têm lágrimas. Nas outras que têm sangue. Nas outras que têm outras lágrimas, mas agora é de alegria. O teu testemunho, o que Deus fez, quando você orou e alguém foi curado, quando alguém orou por você e você foi curado, quando você teve um problema na tua casa e alguém te visitou. E você vai conseguindo apresentar para as pessoas quem de fato Cristo é. Você vai ser essa carta viva, não escrita numa tábua de pedra, mas escrita em corações de carne. Revele o seu coração às pessoas. Nós precisamos ser aqueles que revelam o coração do Pai para todos que estão à nossa volta. Go outside, é necessário irmos. Não dá mais para nós virmos aqui, sermos empanturrados, engordarmos, virarmos ovelhas obesas e não derramar em ninguém. Não é isso que Cristo espera da gente. Amém? Terceiro e último lugar. Você é uma carta viva quando prega a nova aliança. Versículo 6, vamos lá comigo. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aqui não é sobre o estudo da palavra, da teologia, matar não. Não é isso, isso não existe. Quanto mais eu estudo a Bíblia, quanto mais eu me debruço em comentários, em livros, em etc e tal, mais eu sou avivado no meu coração. Esquece isso de que talvez te ensinaram aí, porque isso é uma heresia, uma mentira. Quanto mais você estuda a palavra, mais aquecido o teu coração vai ficar. Quanto menos você estuda, menos você vai conhecer de Deus. É sobre conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. Então os mestres, os teólogos, aqueles que debruçaram a sua vida a escrever, nós precisamos ir ali e acessar aquilo. Então Paulo está falando, não é sobre estudar, você tem que estudar, não só a Bíblia, mas tudo, filosofia, antropologia, ciência, tudo, cara. Leia de tudo e retenha o que é bom e agregue isso na tua apologética da vida cotidiana. Ele está falando aqui da letra talhada na pedra. Ele está falando aqui que a letra que mata é a letra da religiosidade. Por quê? Existiam muitos cristãos que eram judaizantes, ou seja, eles queriam voltar à velha aliança. Uns queriam voltar à circuncisão, outros queriam trazer as 613 leis judaicas, porque não eram só os 10 mandamentos, 613 leis, que no meio do caminho, na 587, você tropeça, tem que voltar tudo, ou seja, é impossível. Então Paulo está falando, essa letra da religiosidade, ela mata, mas o Espírito, ele vivifica. E a palavra vai dizer que o testemunho é o Espírito da profecia. O testemunho de Cristo é o Espírito da profecia. Então você é uma carta viva quando você permite que o Espírito vivifique você. Você é uma carta viva quando você compartilha o testemunho de Cristo na tua vida. O que Cristo fez na sua vida. Lembra do que eu falei no começo? Quem era você antes de Jesus e que momento Ele te alcançou e quem você é agora.
É isso que você precisa entender para, nos momentos do dia a dia, você conseguir falar para as pessoas: olha, tudo bem, mas eu experimentei. Tudo bem, mas eu provei. Tudo bem, você pode ter razão em muita coisa, mas eu provei, eu vivia dessa maneira e hoje eu estou vivendo dessa maneira. E foi nesse lugar que Jesus me encontrou. Se é para Jesus, pode ser melhor. As pessoas desejam ouvir a verdade. E nós carregamos a verdade. Você é uma carta viva, cara. Olha para você, bota a mão no teu coração. Bota a mão no teu coração. Ele pulsa. Em outras versões, o apóstolo Paulo fala num coração que pulsa. Ele fala que o evangelho da reconciliação, ele foi escrito em corações de carne que pulsam. Então, se o teu coração está pulsando, é porque de fato Cristo deseja escrever uma história. Não é só a tua história, a história dele com você. Talvez você está aqui e fala assim: cara, mas eu nunca permiti Jesus escrever nada. Mas a partir de hoje existe um livro em branco, onde você e Cristo vão escrever a sua história. Onde você pode sair daqui hoje, já sendo uma carta viva no Uber que você pegar para a tua casa. Ah, mas eu vou entregar minha vida para Jesus hoje e amanhã já pode. Vou te dar 2 exemplos que a Bíblia nos traz. A mulher samaritana, um encontro com Jesus, ela virou uma missionária. Os estudiosos vão dizer que mais de 5.000 pessoas ouviram do testemunho que aquela carta viva, aquela mulher, um encontro com Jesus mudou a vida dela. Outro, o gadareno, cheio de demônio, um encontro com Jesus, ele é liberto. E ele fala: Jesus, eu quero andar contigo. Ele fala: não, vai andar comigo não. Vai lá para Decápolis, ou seja, para as 10 cidades. Vai pregar o evangelho. Você é uma carta viva, meu irmão. Vai, você está pronto. Como assim? E ele foi. Quantas milhares e milhares de pessoas ouviram, leram a carta viva daquele jovem, que a gente não sabe o nome. Mas quando a gente estiver no céu, com certeza ele vai estar com muitos galardões ali. Um encontro com Jesus e a história é transformada. Um encontro com Jesus, uma linha escrita, uma palavra escrita, já basta para você pregar por aí. Não precisa ser um textão não para virar carta. Uma palavra, uma frase: filho amado de Deus, filha amada de Deus, os seus pecados estão perdoados. Basta isso para que você se torne uma carta viva e pregue o evangelho por onde você estiver.